Boa noite, queridos, queridas. Quero desejar a graça, bondade e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que esteja com você nessa noite e todos os dias, amém? Dizer também que é um prazer estar contigo nesse culto de celebração, de adoração, para que juntos nós tenhamos esse espaço, esse tempo de adorar ao nosso Deus, de agradecer a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito, de agradecer a Deus por esse espaço, ou por essa confiança que a gente tem, de ter o nosso Deus como nosso refúgio, como nós cantamos aqui, como aquele que vela por nós, que cuida de cada um de nós e das nossas famílias, independentemente da condição que nós nos encontramos. O Senhor está conosco todos os dias. Isso é uma promessa, isso está em sua palavra. E então é um motivo muito nobre estar aqui, para que juntos nós possamos cultuar e celebrar o nosso Deus. Dizer também para você que nos acompanha pela internet, ou que em algum momento vai ouvir este conteúdo, vai ouvir essa palavra, que o Senhor também te abençoe, que o Senhor esteja com você, que a graça, a bondade, a misericórdia, a fidelidade desse Deus esteja com você também, aonde você estiver. Enfim, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dirija, não somente hoje, como já foi dito, mas a cada dia. E antes de a gente começar a conversar um pouco sobre o que nós falaremos nessa noite, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, ou abrir o seu celular, enfim, o seu aplicativo, seja lá o que for, mas é importante que você esteja acompanhando a leitura bíblica que nós faremos nessa noite. Eu quero convidar a você para que você possa abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, um texto muito conhecido de cada um de nós, ou pelo menos da maioria de nós, e nós leremos do versículo 1, eu irei ler, até o versículo 11. Tudo bem? Podemos começar a ler? Você já está preparado? Está preparada? Já se encontrou aí? Amém. Então vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês sejam tolos. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mundanos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em nós. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro fé, pelo mesmo Espírito. A outro dons de cura, pelo único Espírito Santo de Deus. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um conforme deseja ou conforme quer. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por este momento, te agradecemos por esse dia, pela tua graça, pelo teu amor, por estarmos aqui em comunidade, por aquilo que nós já pudemos ouvir, por aquilo que a gente já pôde ver, Senhor, cantar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelas mensagens já, Senhor, transmitidas aqui nesta noite, pelas orações realizadas, pelas
expressões e manifestações do teu amor através dos nossos irmãos, nós te agradecemos. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue com este momento da leitura da tua palavra, da explanação da tua palavra. A tua palavra, Senhor, ela produz diferença em nós, e nós rogamos isso, Senhor, que essa seja uma noite, um momento oportuno, para que o Senhor fale conosco através da tua palavra e através, Senhor nosso Deus, deste momento, através da ação do teu Espírito também. Muito obrigado desde já, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, eu acredito que nós já sabemos, mas se você ainda não sabe, eu quero te dizer que este mês nós estamos com um tema muito especial. É um tema sobre compromisso, sobre comprometimento. Nós queremos ou estamos falando durante esses domingos sobre a importância do compromisso, do comprometimento, reforçando perante a comunidade e perante o nosso Deus também, que nós desejamos ou que nós queremos como comunidade a cada dia reafirmar o nosso compromisso como discípulo de Jesus, como uma discípula de Jesus, reafirmar a nossa caminhada e nos colocarmos à disposição desse Espírito Santo de Deus, que, como nós lemos aqui, nos dá dons gratuitamente, mas nos dá tantas outras coisas, como foi dito na semana passada, sobre a importância de cada corpo, de cada membro, a importância e a relevância da interdependência dos membros. Nós ouvimos sobre isso, que um depende do outro, que nós não chegamos a lugar nenhum se nós não experimentarmos, ou mais do que experimentarmos, se nós não materializarmos através das nossas ações, através das nossas atitudes, através da nossa maneira de pensar, através da nossa maneira de agir, a diversidade, se nós não materializarmos essa interdependência, não adianta nada, como nós ouvimos, a perna querer ir para um lugar e de repente a mente ir para um outro lugar. E nós estamos enfatizando isso durante esses domingos, reafirmando a importância desse compromisso, reafirmando a importância do nosso comprometimento, em primeiro lugar, um comprometimento como servo de Deus, mas um comprometimento também com a comunidade que nós servimos. E é sobre isso que nós estamos falando durante esses domingos. E hoje, como vocês já perceberam, eu quero falar com vocês, quero pensar com vocês sobre a importância ou a relevância dos dons espirituais, daqueles dons que nós recebemos assim que nós aceitamos e entendemos a mensagem do Evangelho, dado pelo Espírito Santo de Deus. Porque todos nós que nascemos de novo, que reconhecemos que Jesus é o único caminho, é a única verdade e a vida, nós recebemos dons espirituais. E nós recebemos com dois propósitos, e é isso que nós vamos falar. O primeiro, para glorificar o nome de Deus. E o segundo, para a edificação do corpo de Cristo. É por isso que nós recebemos, e é por isso que existe a diversidade, a pluralidade que nós falaremos também. Portanto, a tônica da meditação, ou da reflexão, ou da mensagem desta noite, é justamente este compromisso, esse comprometimento. Mas o que é compromisso? Ou o que é comprometimento? Compromisso, meus queridos, é uma responsabilidade que nós assumimos. Toda vez que você aceita ou que você assume um compromisso, na verdade você está assumindo uma responsabilidade. Você está se comprometendo com algo. Isso é um compromisso. O comprometimento já é um pouco mais além.
ele vai além da responsabilidade. Por quê? Porque é uma ação onde a pessoa está integralmente envolvida. Ela se envolve inteiro. Porque às vezes nós assumimos um compromisso e a gente vem de forma pesada. Às vezes você fala assim, eu vou fazer determinada coisa. Mas aquilo se torna um peso para você. Você fala, poxa, eu não deveria ter assumido esse compromisso. Mas agora eu vou lá, né? Vou fazer o quê? O Silvio pediu para eu ir lá na igreja, ajudar lá, então eu vou. Enfim. Agora, isso você faz até por uma questão de caráter, de responsabilidade que você tem, de maturidade, mas por vezes nós fazemos com certo peso. Mas o comprometimento, ele é diferente. O comprometimento, ele já é uma disposição maior. Sabe aquela coisa que você faz e que às vezes a pessoa vira para você e vai fala assim, você vai fazer isso no seu final de semana? Você vai dispor do teu tempo para fazer isso, em detrimento de outras coisas que você poderia fazer com a sua família, com os seus filhos, outros lugares que você poderia estar, mas você vai estar naquele lugar fazendo determinada coisa. E você fala assim, sim, estarei lá e farei da melhor forma possível, farei com todo o meu amor, com toda a dedicação, com todo o compromisso, com todo o zelo e singeleza. Por quê? Porque eu tenho um apreço. E mais do que isso, eu me envolvo de uma maneira inteira com essa responsabilidade, que não passa a ser só um compromisso, mas é um comprometimento. Eu me comprometo em estar ali. E faço isso de bom grado. Faço isso porque reconheço a importância e a relevância dessa ação em um determinado contexto. Sendo assim, se pensarmos sobre a ótica dos dons, ou sobre o texto que nós acabamos de ler, o nosso compromisso ou o nosso comprometimento, ele pode e deve ser materializado em ações, expressões, como nós oramos aqui, feitas a partir do exercício desses dons que são dados a cada um de nós, de dons e talentos que nós recebemos desse Espírito maravilhoso que é o Espírito Santo do nosso Deus. O texto que nós acabamos de ler aborda aspectos importantes a respeito dos dons. E eu disse para vocês que os dons, eles servem para glorificar o nosso Deus e para edificar a igreja. Aqui mesmo, hoje, esse momento de celebração, quantos dons aqui nós já pudemos contemplar? Pessoas falando, pessoas tocando, pessoas cantando, pessoas recebendo os nossos irmãos, pessoas com dom de serviço, recebendo e orientando aqui no estacionamento, pessoas na área de educação com as crianças. Essa semana mesmo nós tivemos 3 dias de EBF e eu soube que foi muito bom, soube que foi uma bênção. Nós tivemos em média 70 crianças sendo recebidas aqui por dia, um grupo de pessoas comprometidas com este trabalho. Para quê? Para glorificar o nome de Deus e para edificar a vida da igreja. Para que as pessoas também tenham a oportunidade de ouvir a respeito do valor e do poder do Evangelho. Portanto, os dons, eles são presentes que o Senhor nos dá para que nós possamos ter o privilégio do serviço, o privilégio da ação, o privilégio de sermos usados por Deus, para que nós tenhamos um tempo de relevância diante de tantos conflitos, diante de tantas necessidades que se apresentam diante de nós, seja no meio da comunidade, ou seja em qualquer outro lugar que nós estejamos.
O primeiro dom, ou o primeiro aspecto, melhor dizendo, que eu acho que é importante também nós falarmos, que Paulo escreve para essa igreja em Corinto, ele ressalta que os dons, eles são concedidos pelo nosso Deus através da ação do seu Espírito. Portanto, é importante que a gente tenha essa consciência. Porque quando a gente tem a consciência de que os dons, eles são oferecidos pelo nosso Deus, nós valorizamos, nós queremos colocar em prática, nós queremos de alguma forma contribuir com a comunidade, contribuir através desses dons e talentos, porque foi algo que o Senhor nos deu. E o Senhor nos deu justamente para que a gente possa abençoar, para que a gente possa agregar valor no meio da comunidade. Paulo traz um esclarecimento reafirmando que o Espírito Santo de Deus, que concede os dons e que esses dons devem servir a favor da igreja de Cristo, da sua igreja e, consequentemente, a favor da comunidade. Observamos nesse texto também sobre o valor da diversidade ou da pluralidade desses dons. Paulo vai falar a respeito de vários dons. E é interessante que ele diz que todos os dons, eles são oferecidos pelo mesmo Espírito Santo de Deus. A todo momento no texto que nós lemos, Paulo vai dizer isso. O dom da fé dado pelo mesmo Espírito Santo de Deus. O dom do conhecimento dado pelo mesmo Espírito. E eu já falei aqui sobre essa importância da pluralidade dos dons, das manifestações desses dons na vida da igreja, que traz a edificação e, consequentemente, maturidade também cristã para a vida da igreja. Mas Paulo vai detalhando alguns dons e eu quero só pincelar alguns deles aqui, para que a gente possa estender um pouco a nossa visão e para que a gente possa entender um pouco mais, ampliar um pouco mais o nosso entendimento da importância de cada um desses dons. Como, por exemplo, o dom da sabedoria. Uma sabedoria ou a sabedoria que tem sido tão importante e tão necessária nos dias de hoje, não é verdade? Paulo vai dizer, ou melhor, a palavra de Deus vai dizer que a sabedoria que vem de Deus, por exemplo, Tiago vai falar sobre isso, que a sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria que não causa divisão. Ela é uma sabedoria que promove vida, que promove saúde e, consequentemente, promove a edificação da igreja. Ah, meus queridos, como nós precisamos de pessoas que são sábias, aquelas pessoas que sabem o momento certo de falar, mas que não sabem somente o momento certo de falar, mas sabem também o que falar e o que devem falar. Porque por vezes, as pessoas até sabem falar, mas às vezes não sabem o que falar, não sabem a forma como falar. E como nós precisamos disso no meio da nossa comunidade, no meio da igreja de Jesus, pessoas que tenham sabedoria para falar, pessoas que saibam falar, mas pessoas que saibam também o que falar e o momento certo de falar, de dizer, de se posicionar, de corrigir, de dar alertas, de dar a atenção, de orientar, de aconselhar, através dessa sabedoria que produz vida, através dessa sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. Mas não só pessoas que saibam falar, pessoas que saibam escutar também, que saibam ouvir, que saibam fazer as interpretações corretas diante das circunstâncias, diante das situações. Pessoas que tenham sabedoria para ler as entrelinhas das circunstâncias. Pessoas que sabem recuar, que sabem o momento certo de parar, que sabem o momento certo de avançar. Pessoas que conseguem
entender e enxergar além das palavras que são ditas. Porque às vezes são ditas tantas coisas e nas entrelinhas tem tantas outras mais profundas sendo faladas. E essas pessoas, elas conseguem enxergar isso através da sabedoria. E com isso abençoar e abraçar aquele que precisa e ouvir e escutar. Então não é somente falar, mas também sabedoria para escutar, sabedoria para discernir. Então nós precisamos disso, de pessoas que saibam fazer as leituras corretas das situações, que saibam interpretar as circunstâncias e que se colocam à disposição para apoiar, para ajudar através dessas interpretações. Mas Paulo fala também que a alguns é dado o dom do conhecimento. Como nós precisamos também de pessoas que amam o conhecimento, que estudam. Não somente a palavra de Deus, pessoas sim, que conheçam a palavra de Deus, que sabem extrair lições da palavra de Deus, que sabem colocar em prática aquilo que elas ouvem a respeito da palavra de Deus, aquilo que elas leem, pessoas que conhecem e que sabem também discernir aquilo que de fato vem da palavra de Deus e aquilo que não vem da palavra de Deus, que sabe discernir quem são aqueles que realmente são os que estão com Deus e aqueles que são os profetas ou os maus profetas, enfim, pessoas que saibam discernir isso, pessoas que têm esse conhecimento, mas também pessoas que amam outros saberes, porque todo saber, meus queridos, uma vez posto e se colocado com sabedoria, é relevante para a vida da igreja, é relevante para a vida da sociedade. Todo saber. Aquele que tem o dom, por exemplo, da música, ele sai, ele estuda, ele vem, ele materializa aquilo que ele conhece e ele edifica a vida da igreja. Portanto, nós precisamos e nós rogamos a esse Espírito Santo de Deus. E essa é a minha oração nessa noite, enquanto nós vamos conversando aqui, enquanto nós vamos falando, que o Senhor nos dê pessoas sábias, continue nos dando e nos presenteando com discípulos e discípulas sábios, pessoas que amam o conhecimento, pessoas que vão atrás de conhecer as coisas, de saber o que de fato está acontecendo, de saber se de fato aquilo que está sendo falado é verdade ou não é. Pessoas que não vão para todo o caminho ou vão para todo lugar, pessoas que saibam os lugares certos para buscar esses conhecimentos e que tragam através dos seus dons, através desse dom do conhecimento, seja de qual área for, que tragam para o seio da igreja, para que a igreja possa ser abençoada. Nós precisamos e oramos para que Deus traga mais pessoas com conhecimento para a vida da nossa comunidade. Mas o texto também fala sobre fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Como nós precisamos de pessoas de fé. E nós sabemos que quanto é desafiador. A palavra de Deus diz que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, não é? Nós podemos ver um monte indo de um lugar para o outro. Nós precisamos de pessoas e caminhar com pessoas de fé. Sabem aquelas pessoas que, independentemente das circunstâncias, e não é porque elas são bobas alegres, não, sabe? Porque uma coisa é ser boba alegre, desculpa a expressão da palavra, né? É rir por tudo, é rir de qualquer coisa, né? Enfim, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de pessoas que materializam, ou que vivenciam uma experiência de fé, porque recebe isso como dom de Deus, e que você, por vezes, vai conversar com essa pessoa, e às vezes você vai até para consolar essa pessoa, e a pessoa te consola. Porque a pessoa, ela materializa uma fé que te surpreende. E você fala assim, meu Deus,
se eu for olhar para as minhas questões, se eu for olhar para as minhas situações, eu fico constrangido, porque diante daquilo que eu vejo, e essa pessoa passa, essa pessoa tem uma fé, uma disposição e uma alegria, um posicionamento de expressar a sua fé, não somente através das palavras, mas através das suas atitudes também. Como é bom e como é importante que a gente conheça e que a gente ande com essas pessoas de fé. Porque a gente fala também muito de Hebreus 11, né? E é importante, que são os heróis da fé. Mas é importante que no seio da igreja nós tenhamos pessoas assim também, nos dias de hoje. Pessoas que, independentemente da circunstância, independentemente daquilo que elas têm, ou daquilo que elas não têm, elas edificam as nossas vidas, porque caminham olhando e depositando a sua fé em Cristo Jesus. O texto fala sobre cura. E eu acredito e creio que o Senhor usa sim os seus discípulos e as suas discípulas de Jesus para curar nos dias de hoje. E não somente a cura física, talvez hoje, nas circunstâncias que a gente vive, é importante a cura física, sim. Nós desejamos a cura física, sim. Mas Deus também cura o nosso emocional e pode se utilizar de pessoas que têm esse dom para curar emocionalmente outras pessoas. Desde que essas pessoas também estejam dispostas, porque isso também é importante. Às vezes o outro não quer caminhar. O outro não quer se dispor. Aí é uma outra conversa. Mas o Senhor, Ele opera, cura e opera também dons de milagres. O milagre da ressignificação de vida. Sabe, pessoas que às vezes chegam no meio da igreja, desestimuladas com a vida, tristes, às vezes perdidas, às vezes complicadas financeiramente ou emocionalmente, ou com questões familiares, com os filhos, e essa pessoa chega na igreja, e uma pessoa que tem esse dom, o dom da cura, o dom do milagre, sim, vai caminhando, e vai se colocando à disposição desse Espírito Santo de Deus, e vai caminhando com essa pessoa, e o processo de Deus vai acontecendo na vida dessa pessoa, e essa pessoa ela tem a sua vida ressignificada em Cristo Jesus. Nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui no domingo pela manhã, domingo quando o Bira esteve aqui passando pelo seu processo de avaliação pastoral, nós tivemos aqui pessoas falando sobre a ressignificação da caminhada através da disposição de um casal. E é isso que Deus faz no meio da comunidade. Vai se utilizando de pessoas. E de alguma forma, meus queridos, ainda que a gente não perceba, nós vamos sendo curados. Nós vamos sendo curados das nossas amarras, das nossas inseguranças, dos nossos medos. Nós vamos sendo curados do nosso emocional. O Espírito Santo vai derramando vida, vai se utilizando de pessoas. E a comunidade vai caminhando através da ação do Espírito Santo de Deus. É assim que acontecia na igreja primitiva. E acontece, e pode acontecer nos dias de hoje, eu creio, e acontece aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Dom do discernimento, pastoreio, pessoas que têm o dom de pastorear. E quando nós falamos em pastoreio, nós não estamos falando, ou quando falamos apenas do dom de pastorear, não é somente através do exercício do título, não é somente para aqueles
que possuem o título, mas nós podemos, você pode sim, exercer esse dom desde que Deus te dê gratuitamente. E você pastorear a vida de uma pessoa, caminhar com a vida dessa pessoa, com essa pessoa e exercer o seu dom para que o nome de Jesus possa ser glorificado. Mas tem uma outra coisa que eu aprendo aqui, porque me parece que até uma questão cultural, como o pastor André diz, do rito das igrejas, quando nós falamos de dons ou quando nós falamos sobre alguns aspectos da palavra de Deus, nós meio que restringimos somente a comunidade, como se isso fosse um privilégio apenas na comunidade, ou como se nós fôssemos apartados, como se na comunidade nós nos revestíssemos de algumas roupas e aqui nós temos algumas ações ou performamos de alguma forma. E quando nós estamos vivendo a nossa vida ordinária, por vezes performamos de uma outra forma. Mas eu quero ampliar também um pouco a visão desse exercício dos dons. Porque os dons que o Espírito Santo de Deus dá a cada um que se entrega a Cristo Jesus, não são dons para que possam ser exercidos apenas na comunidade. Saiba, meu querido, que o dom que Deus te deu, seja ele qual for, Ele te deu para que você possa ser bênção aonde quer que você esteja, para que você possa ser bênção na vida da comunidade, mas para que você também possa ser relevante na sua vida ordinária, quando você está no seu trabalho, quando você está na sua casa, quando você está com a sua família, quando você está na roda de conversa com seus amigos, quando você está a caminho de algum lugar, Deus pode usar os teus dons e Ele quer usar a tua vida para que você seja bênção e para que se necessário for, você fale. Porque por vezes a gente nem precisa falar. O ideal é que as nossas expressões de amor, através das nossas ações, das nossas atitudes, falem muito mais do que as nossas palavras. Muito mais do que as nossas palavras. E isso pode ser feito e deve ser feito em qualquer lugar. Porque nós temos um mandato cultural também. Quando Deus disse, lá no início que foi dado todas as coisas, criou todas as coisas, e criou o homem e a mulher para que este homem e para que esta mulher pudesse cuidar daquilo que Deus fez. Portanto, nós temos um compromisso, lembra do início? Nós temos um comprometimento, ou é importante que a gente se comprometa com isso também. A nossa vida, ela não deve estar restringida só aqui no seio da igreja, só aqui na comunidade. Os nossos dons, eles servem para que a gente possa cuidar daqueles que estão lá fora também, ou cuidar das situações que cabem a nós, que nós podemos contribuir lá fora também, como o dom da ciência e do conhecimento, como nós dissemos aqui. Então você na sua empresa, através da ciência que você estudou, através do conhecimento que você tem, através dos dons e talentos que o Senhor te deu, você pode abençoar as pessoas que estão ali com você. Você pode ensinar, você pode orientar, você pode ajudar. Você que tem o dom da sabedoria, você pode aconselhar, você pode ouvir, se necessário for, você pode falar, ou você pode se calar na hora certa também. Mas você pode e deve usar os dons lá também. E todos eles, o dom da cura, o dom do discernimento, o pastoreio, seja o dom qual for. O Senhor nos chama para que nós possamos atuar nesse mundo como seus discípulos de uma forma inteira, seja aqui ou seja em qualquer outro lugar. Porque como discípulos que somos, o ideal é que a gente não assuma só uma responsabilidade, mas que a gente tenha um compromisso com esse rei.
com esse reino. Um reino que já começou e um reino que está acontecendo. E nós somos aqueles que podemos conspirar a favor desse reino. Portanto, meus queridos, todos os dons dados por Deus servem para que nós possamos utilizá-los em todos os lugares, servem para que nós possamos utilizá-los nos nossos relacionamentos interpessoais, utilizá-los nos nossos estudos e em qualquer outro lugar. A contribuição que eu e que você pode oferecer deve ser trabalhada de forma inteira, abençoando a nossa comunidade, a nossa família, abençoando os nossos amigos, mas também a nossa sociedade. O conhecimento, a sabedoria, a palavra profética, a cura, os milagres, a diversidade de línguas, seguida de interpretação, como orientado pelo apóstolo Paulo, o pastoreio e qualquer outro dom não deve ser limitado apenas à comunidade, mas sim aonde quer que nós estivermos. Então, nessa altura, eu quero desafiar a mim, que vos fala, mas eu quero desafiar a você também a buscar ter essa compreensão, a buscar ampliar essa nossa visão, para que a gente possa se comprometer mais e buscar dessa forma agir com uma consciência maior a partir dos dons que Deus nos deu. A consciência de que esses dons, eles devem ser utilizados para abençoar a vida de todos que permite a nossa aproximação. A minha oração é que Deus nos abençoe através dessa pluralidade de dons, que o Senhor possa conceder dons e mais dons no seio da igreja, que o Senhor possa trazer pessoas, mais pessoas, com pluralidade de dons, para que o nome dele possa ser glorificado, para que a comunidade possa ser edificada e para que vidas possam ser transformadas através da ação desse Espírito Santo de Deus. E tudo isso, como já foi dito, para que Deus possa ser glorificado. Portanto, eu quero encerrar com outro versículo que diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, façais tudo, ou fazei tudo, para a glória de Deus. Aqui Paulo estava orientando a igreja, estava uma discussão a respeito do que deveria comer, ou que não deveria comer, se estava abençoado, se não estava abençoado, enfim. E Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que a gente possa ter essa consciência, que a gente possa amar os dons que o Senhor nos deu, que a gente possa celebrar, que a gente possa colocar em prática, que a gente possa pedir a Deus sabedoria, discernimento, graça, para que a gente possa utilizar da melhor forma possível os dons, que a gente possa falar: Senhor, me dê oportunidades, seja na comunidade ou na minha vida ordinária, mas que através das oportunidades, Senhor, eu possa ser usado para que através da ação do Seu Espírito, através dos dons, o Seu nome seja glorificado. Que esse seja o seu desejo, o meu desejo, não somente nessa noite, não somente nesse mês, mas na nossa caminhada cristã. Que a gente possa ter essa consciência de que o dom que a gente recebe gratuitamente
ele deve ser usado. Ele deve ser usado para glorificar o nome do nosso maravilhoso Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos continue a falar conosco a cada dia. Amém?